Olá, sejam todos muito bem-vindos ao webinar sobre ferramentas da qualidade. Meu nome é Ícaro Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre uma das ferramentas da qualidade para vocês, que é o fluxograma. Bom, o que é o fluxograma? O fluxograma, também conhecido como gráfico de procedimentos ou processos, é a representação gráfica da sequência de etapas de um determinado processo. Ou seja, é uma ferramenta de documentação do processo que vai permitir que você entenda de forma rápida, prática, o funcionamento de todo o processo. Ele é reconhecido, como eu disse anteriormente, como uma das 7 ferramentas da qualidade, estruturado por símbolos geométricos que indicam tanto quais são os materiais, como serviços e recursos envolvidos nos processos e as decisões que devem ser tomadas, delimitando o caminho que deve ser percorrido para entregar o melhor resultado através da execução desse processo. Ou seja, vai ser uma representação mais visual, mais prática e rápida para que você entenda diretamente o processo que está sendo analisado e também você tome as melhores decisões baseadas no que está sendo proposto. Já na parte de representação gráfica, nós temos que classificar cada figura geométrica explanada no fluxograma. A primeira é o quadrado, que significa processo ou atividade. Isso vai mostrar uma etapa do processo que é a mais comum nos fluxogramas, ou seja, todo fluxograma tem uma parte que acontece o processo ou atividade. Então, esse é o mais comum, porque ele mostra a etapa de processo explanada no fluxograma. Já o processo pré-definido, que é essa outra figura ao lado, indica uma outra etapa do processo que está descrita em um determinado local, ou seja, você descreveu essa etapa do processo anteriormente e para você explanar ela, você usa esse processo pré-definido, essa figura geométrica. Já no processo alternativo, ela é utilizada quando a atividade é uma alternativa à atividade normal, ou seja, você tem uma atividade normal pré-estabelecida, mas caso você queira uma alternativa a mais, você usa essa figura geométrica de processo alternativo. Já a figura de espera ou atraso, é bem sugestivo o nome, né? Ela representa qualquer período de espera que fizer parte do processo, ou seja, em determinado momento aquele processo vai ter um certo atraso, um certo momento de espera, e você usa essa figura geométrica para representar isso. Já no de preparação, ela representa uma configuração para outra etapa do processo, algo que deve ser feito, ajustado ou modificado antes de prosseguir para o processo. Ou seja, se você tem algo que precisa ser ajustado ou modificado, é na etapa de preparação que você vai realizar isso utilizando essa figura geométrica. Já na operação manual, vai indicar as etapas que não são automatizadas no seu processo. No caso de indústrias, o processo braçal é muito utilizado em uma parte específica do processo. Então você vai utilizar a figura geométrica de operação manual para representar toda essa parte do processo. Ou seja, elas vão se repetir até que seja feita a parada manualmente. Então você utiliza a figura geométrica de operação manual. Bom, depois disso nós também temos as figuras geométricas em relação à ramificação e a controle de fluxo. Essa primeira vai demonstrar o fluxo de linha. O que isso quer dizer? A ramificação e o controle de fluxo são mais voltados às conexões. Então, o fluxo de linha vai representar basicamente as conexões dos símbolos que mostram a direção para onde ocorre o processo. Ou seja, você utilizou os símbolos anteriormente mostrados de representação gráfica e o fluxo de linha vai mostrar qual o caminho que o fluxograma vai tomar. Ou seja, vai ser para a direita, para a esquerda, para baixo ou para cima e assim sucessivamente. Já no de terminação, vai mostrar os pontos de início e de fim de um determinado processo. Ou seja, você tem um processo, vou pegar um exemplo das representações gráficas explanadas anteriormente. Você tem um processo pré-definido e você quer saber quando ele começa e quando ele termina. Então, a figura geométrica de terminação vai demonstrar quando ele vai começar e quando ele vai terminar. Já o de decisão é um dos mais utilizados em todos os fluxogramas que vocês vão ver durante a sua formação acadêmica ou durante o seu período de experiência profissional, porque ele vai indicar o ponto de decisão do processo.
Então ele vai apresentar duas possibilidades de caminhos para o fluxo de acordo com as condições estipuladas na decisão. Ou seja, você vai ter a figura geométrica de decisão e a partir dessa figura geométrica você vai ter duas possibilidades de caminho. Dependente daquela que você escolher, você terá outras alternativas diferentes da explanada do outro lado. Já o conector é utilizado, como o nome já diz, como um conector para ligar um ponto ao outro do fluxo inteiro. Ou seja, normalmente eles são identificados por letras, a letra A ou letra B, e sucessivamente. Então o conector vai funcionar basicamente como um conector. Já o conector fora de página vai mostrar a continuação do processo para outro processo desenhado em outra página. Muitas vezes um fluxograma não pode ser expresso apenas em uma página, ele tem que um fluxograma muito grande tem que ter pode pegar duas ou mais páginas. Então, o conector fora de página vai fazer essa ligação entre a página que o processo que estava na página anterior com o processo na página que vai ser utilizada no momento. Já em relação à figura gráfica de mesclar, ela vai representar a fusão de vários processos ou informações em um só. Assim como no Excel tem a ferramenta de mesclar células, aqui nós temos a função de mesclar para juntar informações em um só. Já a distrair, que é o contrário da de mesclar, ela vai mostrar quando um processo precisa se dividir em caminhos paralelos, ou seja, a de mesclar vai juntar, já a distrair vai dividir. Por isso elas são figuras inversas. Nós temos também a figura de ou seja, ele vai mostrar quando um fluxo continua em duas ou mais direções. O nome também é muito sugestivo, ou é isso ou aquilo, vão ser duas ou mais direções distintas. Já o somador vai representar a etapa em que vários processos convergem em um único processo. Ou seja, assim como no de mesclar e extrair são opostos, o ou e o somador também acabam sendo opostos, porque um vai te dar a continuação em dois ou mais direções, já o somador vai converger em um único processo. Tendo isso em vista, nós temos também as representações gráficas de entrada e saída. A primeira de entrada e saída são os dados. Ele vai indicar as entradas e saídas do processo. Ou seja, todos os dados que você vai ter no seu processo vão ser representados por essa figura geométrica. Já o de documento é muito parecido, inclusive, com o de documento do Windows. Vocês podem ver que tem uma certa semelhança. Ele vai mostrar um processo que gera um documento. Ou seja, você está em um processo que vai gerar um anexo tal e a figura que você vai utilizar para representar esse documento vai ser explanada no slide. E o de vários documentos, assim como o documento, é uma figura que vocês podem achar muito semelhante à utilizada no Windows. Ela vai mostrar um processo que gera vários documentos, ou seja, se a de documentos gera um, a de vários documentos vai gerar vários documentos. Já em exibição, ela vai indicar um passo do processo onde a informação é exibida para uma pessoa. Ou seja, você vai exibir aquela informação para um determinado indivíduo, seja seu superior, seja uma pessoa um operador que você quer ensinar, um colaborador que você precisa da ajuda. Essa vai ser a função que nós vamos utilizar. Já a de entrada manual, ela vai representar a etapa em que uma pessoa deve inserir informações manuais, ou seja, onde você tem que botar a mão na massa, vai ser essa que você vai utilizar. Já na parte de armazenamento de arquivos e processamento de dados, nós vamos ter o primeiro de todos, o de armazenamento de arquivos e informações, vai ser o de dados armazenados, ou seja, vai mostrar uma etapa onde os dados são armazenados, ou seja, vocês usaram os dados mostrados anteriormente no slide anterior e esses dados vão ter que ser armazenados em um determinado local. Então, nós vamos utilizar o de dados armazenados para mostrar aonde esses dados vão ser armazenados. Já na parte de processamento de dados, nós temos o de agrupar e o de classificar. O de agrupar vai mostrar uma etapa e que dados devem ser organizados nessa etapa e como devem ser organizados de uma forma padrão, na maioria das vezes, para que seja mais fácil sua classificação. Então, o processo de agrupar vai mostrar, vai indicar uma etapa onde os dados devem ser organizados e como eles devem ser organizados. Já o de classificar vai representar uma etapa do processo
em que os dados devem ser classificados por ordem pré-definida. Ou seja, você agrupou os dados em um determinado local, depois você vai ter que classificar esses dados. Então, nós vamos utilizar o de classificação para poder ter uma ordem pré-definida. Tendo isso em vista, a gente já aprendeu como criar, como representar um fluxograma. Eu vou mostrar para vocês os tipos de fluxograma que nós temos disponíveis. O primeiro de todos é o diagrama de blocos. É o diagrama mais simples de todos e ele também é conhecido como fluxograma linear. Fluxograma linear porque ele segue uma linha. Ele é bem didático, bem simples. Então ele é o mais simples de todos. Ele vai ser composto apenas por blocos e não vai ter pontos de decisões, pontos de documentos e assim sucessivamente. Vai apresentar apenas a sequência de funcionamento de um processo. Ou seja, é como se ele fosse um checklist gráfico de cada etapa do processo sendo avaliada e sendo executada. Ele é muito utilizado em instruções de trabalho simples, ou seja, se você quer uma instrução de trabalho para uma determinada pessoa e que essa instrução chegue de forma mais simples, o mais indicado para que seja utilizado é o diagrama de blocos. Já posteriormente, nós vamos ter o fluxograma de processo simples. O fluxograma de processo simples é um diagrama de blocos também que contém pontos de decisões, ou seja, ele já é um pouco mais elaborado do que o diagrama de blocos apresentado anteriormente, porque ele vai apresentar um ou mais pontos de decisões. E ele também vai indicar a sequência de funcionamento em processo simples, que vai depender da condição para executar um determinado tipo de tarefa, ou seja, ele vai mostrar a sequência de funcionamento em relação à decisão que você tomou anteriormente. Já o fluxograma funcional, como o próprio nome já diz, ele é bem funcional e ele mostra a sequência de atividades de um processo entre as áreas ou seções por onde ele acontece. Então, como vocês podem estar vendo, ele vai estar dividido em operação, expedição e transportadora. Então, ele vai dividir as áreas ou seções do processo e dentro dessas áreas ou seções ele vai ter o processo, o fluxo ali dentro. Ele é muito útil para processos transversais que passam por diversas áreas até ser concluído. Ou seja, em uma certa indústria, você tem diversas áreas para que a produção e a fabricação do seu produto passe por determinadas áreas até que ele seja concluído, é muito indicado que você utilize o fluxograma funcional. E nele também a gente vai ter incluído os responsáveis pelos setores, que pode indicar gargalo do processo ou que pode determinar a supervisão de cada setor. Já no fluxograma vertical, ele é conhecido como diagrama de processo. É o diagrama de formato mais diferente apresentado até agora, tanto é que vocês podem ver que ele só apresenta a ordem e os símbolos. Os símbolos é indicado que vocês coloquem, toda vez que vocês forem utilizar e realizar e fazer esse fluxograma, vocês coloquem a legenda, assim como está explanado em cima, tem símbolos e aí mostra cada símbolo e a legenda do lado, para que quem não tenha um conhecimento tão grande de fluxograma ou dessa área possa entender o que está sendo mostrado. E ele vai ser composto basicamente por colunas verticais que vão conter as simbologias referentes a cada tipo de processo e as descrições e operações desses processos também. Bom, agora falando um pouco sobre o ProModel. O ProModel é o software mais avançado de simulação de eventos discretos. Ele, com o ProModel, vai ser muito fácil para nós utilizarmos um certo mapeamento de fluxo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao utilizar e ao entrar no software ProModel, nós vamos ter disponível toda uma interface que vai nos ajudar a criar um fluxograma funcional. Você vai ver na prática, no software computacional, como ocorre o fluxograma dentro da indústria, empresa ou o que você queira que aplique o seu fluxograma. Ele vai mostrar
na prática os resultados, assim como cada etapa do processo e como cada etapa do processo vai ter seu determinado tempo para ser realizada. Bom, agora falando um pouco sobre o passo a passo de como fazer um fluxograma. Bom, o fluxograma ele é muito simples muito simples assim, né? De se dizer como fazer, porque ele é composto apenas por três etapas. Ele tem o início, o processo e o final. O início vai ter as entradas, os assuntos e os dados. O processo em si vai englobar todas as operações e o final vão ser os resultados gerados. Para que você faça um fluxograma, para que você comece a entender e a pensar no seu fluxograma, primeiro você tem que definir qual processo vai ser esquematizado. O que você quer que seja colocado no seu fluxograma para que demonstre tudo aquilo. O segundo passo, você vai ter que definir o escopo do processo. O que é o escopo do processo? É quando iniciar o processo, onde ou quando parar, qual o nível de detalhamento, ou seja, o escopo vai ser mais a parte de detalhamento do processo, o que é necessário para aquele processo. O escopo vai ser basicamente tudo aquilo que será necessário. Em terceiro lugar, você vai ter que debater as atividades que acontecem durante o processo, ou seja, você vai ter que se reunir com a sua equipe ou com você mesmo e imaginar, pensar e supor quais são as atividades que vão acontecer durante o processo. Depois disso, você vai ter que analisar essas atividades e colocá-las no seu fluxograma, que é o quarto passo. Você vai ter que organizar as atividades em sequência adequada. Não adianta você pegar várias atividades, várias etapas do seu processo e jogar de forma arbitrária. Você vai ter que organizá-las em uma sequência adequada para que o seu fluxograma seja aplicável. Em quinto lugar, você vai ter que desenhar os símbolos referentes às atividades que vocês aprenderam. Eu espero que tenham aprendido, né, até agora. E por fim, vocês vão desenhar as setas para mostrar o fluxo do processo. Então, as setas vão ser os últimos, porque depois das atividades, depois de desenhar os símbolos, aí vocês vão desenhar as setas para mostrar como o fluxo de processo acontece até o final. Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no nosso canal no YouTube e sigam a gente no Instagram. Tenham um ótimo webinar e até a próxima. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson e eu vou dar continuidade aqui ao primeiro dia do nosso webinar, falando sobre as ferramentas Folha de Verificação, considerado por muita gente como uma das ferramentas mais fáceis de ser utilizada, e o diagrama de Pareto, que é uma ferramenta que eu particularmente gosto muito. Então, vamos iniciar aqui o vídeo. Eu vou estar aqui pequenininho, né, no canto, mas qualquer coisa é só vocês mandar mensagem no chat que eu ou alguém da equipe vai responder com certeza. Dito isso, bom vídeo, curtam, compartilhem e não se esqueçam de inscrever no canal, né? E conferir se sua inscrição está ativa. Obrigado e vamos lá! Folhas de verificação. Bem, para começar, a ferramenta tem muitos nomes e designações diferentes, mas de uma certa forma, todos estão certos. As folhas de verificação são basicamente tabelas ou planilhas usadas para facilitar a coleta de dados no formato sistemático para uma compilação e análise. A ferramenta serve para a observação de elementos, permitindo assim uma visualização da existência dos diversos fatores envolvidos e seus padrões de comportamento. E por curiosidade, em algumas outras fontes, o nome dessa ferramenta, que é folha de verificação, aparece em inglês, que no inglês fica o nome check sheet, que é esse que vocês podem ver aqui no último ponto. E, continuando, existem diversos tipos de listas de verificação, ou folha de verificação, é a mesma coisa. Cada uma com uma adaptação ou adaptações que a tornam uma ferramenta melhor para certas finalidades
e ela se destina. Os principais tipos são a folha de verificação para distribuição de um item de controle de um processo produtivo, a folha de verificação para a classificação, a folha de verificação para a localização de defeitos e aquela que é usada para a identificação de causas de defeitos. Então, de qualquer forma, né, independente do tipo, a ideia básica é sempre a mesma: agrupar os fatos em diferentes classes, ou nas mesmas classes até. Bem, agora dando continuidade, vamos para o nosso passo a passo. Um passo a passo bem básico. O primeiro passo é escolher o tipo de folha de verificação conforme a necessidade da empresa ou do setor em que será feita a coleta de dados. Depois, nós definimos a quantidade de informações que o problema irá conter, ou a quantidade de ocorrências, por assim dizer, e o tamanho da amostra dos dados. Então, definimos o local da aplicação, depois a frequência em que os dados podem ser coletados, que pode ser diário, semanal ou mensal, ou qualquer outro período determinado. Definir o responsável ou a responsável, né, pela coleta dos dados e, no final, aplicar e analisar a folha de verificação. E é bom sempre ter em mente os objetivos da ferramenta antes de aplicá-la. E eu destaco os seguintes: facilitar o entendimento, organizar as informações coletadas, os dados, e padronizar a coleta e análise dos dados. Agora nós vamos para o passo a passo na planilha. Bem, começando aqui, esse vídeo eu já deixei gravado, né? Eu vou disponibilizar depois para vocês, tanto a apresentação como o vídeo, mas enfim. Primeiro nós vamos definir quais são as causas verificadas no período, as ocorrências, no caso. E definir também a quantidade de ocorrências. Pode ser qualquer valor. Nesse exemplo aqui, eu defini que serão 4 ocorrências, como vocês podem ver aqui, 4 ocorrências. Os totais serão os totais de observações feitas. Então, nós vamos definir agora a frequência em que será coletado os dados. Como eu disse, pode ser diário, semanal, em qualquer período determinado. Como vocês podem ver aqui, a frequência está em dias. Cada número aqui corresponde a um dia. Então, serão coletados diariamente as observações durante 10 dias. Redimensionar a coluna para deixar mais fácil e mais organizada a visualização. Então, nós continuamos fazendo o total, e esse total, que é o total percentual, é mais para análise, para facilitar a análise dos dados, como vocês podem ver mais na frente. Os valores que eu botei aqui, que todos eu botei 1, só foi para demonstrar o cálculo. Mas numa empresa mesmo, você só botaria 1 se você tivesse feito uma observação. Caso contrário, você deixaria em branco. Aqui está o total de observações por dia e aqui o total de observações por ocorrência. E, como eu já disse, o percentual agora para facilitar a análise. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, né? Porque são os mesmos valores. Aqui é só, como eu já disse também, para demonstrar os cálculos. Feito isso, a planilha basicamente já está pronta, né? Porque já tem todos os dados aqui, as informações. Mas não está tão agradável de ver essa planilha, porque está muito bruto os dados aqui. Então nós vamos começar agora a formatá-la para ficar melhor de ver e mais organizado também.
Então vamos formatando primeiro aqui a largura, a altura da planilha, não é? Da tabela, ajeitando toda a formatação. Eu vou pular aqui um pouquinho para vocês verem mais na frente. E ela fica assim. Basicamente só ajeitou a dimensão das células e centralizou. Bem, agora nós vamos inserir um cabeçalho, porque como vocês podem ver, foram pulados alguns passos, porque nós não temos ainda um exemplo prático. Isso vai ficar depois desse vídeo aqui. Então, o cabeçalho, o que é que deve conter as informações? Primeiro, para que está sendo aplicado a folha de verificação. Segundo, nós temos que definir o objetivo, o processo analisado, primeiro, né, importante, o objetivo da folha de verificação, o responsável por aplicar essa folha, e como isso aqui é só um exemplo de como montar, não vai ter definido ainda os processos nem os objetivos, mas o responsável nós podemos definir, né? Já que sou eu que estou montando e sou eu que vou analisar. E agora a data. A data tem que ter cuidado. Por exemplo, nós aplicamos uma frequência de 10 dias. Então, se o início for dia 2, tem que terminar dia 12. E se o início for dia 9, que é o dia de hoje, não é? Tem que terminar dia 19. Que é isso aqui que eu estou digitando agora. Para o dado estar conforme as informações coletadas. Então, nós vamos continuar formatando a tabela. Como eu disse, é muito importante que ela esteja bem visual e organizada para ser apresentada. E, por final, está pronta. Mas ainda dá para deixar um pouco mais bonita, não é? Então, vamos botar algumas cores nessa tabela aqui. Eu escolhi botar as cores do canal, né? Que é esse verde que vocês estão vendo aqui no fundo, aí, na cor aqui da minha blusa, da minha camisa. Então vamos botar. Aqui eu estou usando o Sheets, que é um aplicativo online que vocês podem ter acesso, ele é gratuito. Então você seleciona toda a tabela, formatar e cores alternadas. Mas se você quiser botar qualquer outra cor, é só ir aqui no baldinho de tinta. Eu gosto aqui porque já é mais fácil. E pronto. Está feita a nossa tabela, formatada e bem bonita já. Agora, nós vamos para uma aplicação prática. Nessa aplicação prática, nós temos uma situação que vocês podem ler, mas resumidamente, nós temos que aplicar a ferramenta folha de verificação para identificar causa no setor de limpeza da empresa, que o nome é restaurante. Essas são as informações mais importantes que estão escritas aqui. Então, quais são as ocorrências que o gerente do restaurante falou? A ausência de funcionários, falta de alguns produtos, ausência de planejamento e falta de equipamentos operacionais. Então, nós vamos botar isso na nossa planilha, que eu já deixei pronta, né? Mas, lembrando, a folha de verificação deve ser capaz de proporcionar evidências objetivas para análise de eventuais problemas em qualquer empresa, no nosso caso, no serviço de limpeza do restaurante. Então, vamos lá para nossa planilha e botar aqui os dados. Primeiro, eu vou substituir cada ocorrência pelo problema que foi relatado pelo gerente do restaurante, né? Você digita aqui cada problema. Se precisasse de mais um, se não fossem só 4 problemas, fossem 5,
você inseria mais uma linha, né? Clicar aqui em inserir, linha, e digitava mais uma linha. E copiava a fórmula, está aqui no total e no total percentual, para a linha inserida. Bem simples. Bem, com todas as ocorrências aqui digitadas e definidas, falta fazer o quê? Analisar a frequência. E mais antes, né, nós podemos já definir qual é o processo, que é o de limpeza do restaurante. E também o objetivo, que seria identificar os problemas, analisar também, podia ser. Isso aqui é bem aberto, viu? Não é algo rígido. Você define de acordo com o que está sendo aplicado. Aqui eu botei identificar a frequência dos problemas. Quer dizer que cada vez que o problema ocorrer, será anotado, né, na planilha aqui. Você bota 1 para cada vez que o problema ocorrer no dia. Como nós não estamos aplicando realmente a ferramenta, né, só um estudo, eu defini dias aleatórios, né, valores aleatórios aqui, só para mostrar como analisar. Como vocês podem ver, cada vez que o valor da célula é alterado, o total e o total percentual mudam de acordo. Lembrando que sempre tem que dar 100%, né? Porque a soma de todas as porcentagens aqui tem que dar o valor total. Total. Então, vamos continuar e está feito. Aqui as observações e percentual. Falta o quê? Falta agora analisar. Então, como analisamos essa tabela aqui, essa folha de verificação? Bem, se o gerente do restaurante disser que quer que você resolva 50% dos problemas, você pode vir aqui em falta de equipamentos e no falta de pessoal. Somando os dois, dá 50% dos problemas. Resolveu? Pronto. Mas é aí que entra o olhar crítico. Porque e se esses problemas custarem muita verba do restaurante ou muito tempo para serem resolvidos? Então você vem para os dois problemas aqui, ó. A falta de produtos e falta de planejamento. Solucionando os dois, também vai resolver 50% dos problemas. E talvez, solucionando a falta de planejamento, já diminua a frequência de outros problemas. Então, é basicamente isso: a folha de verificação, a aplicação e a análise. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. E vamos para a próxima ferramenta. Então, agora nós vamos falar sobre o diagrama de Pareto ou diagrama 80-20, que particularmente é uma das minhas ferramentas favoritas. E não se assustem aqui com essa imagem que o 20 está pesando mais que 80, que já eu explico. Bem, antes de falar sobre a ferramenta em si, é preciso contar um pouco da sua história, de onde o nome Pareto vem e da regra 80-20. Bem, o nome do diagrama veio de uma homenagem a Vilfredo Pareto, que é esse rapaz aí da foto, ao lado, que foi um sociólogo, teórico, político e economista italiano. Um dia, o Vilfredo observou que apenas poucas vitais das suas vagens, que ele tinha uma horta, né, seriam cerca de 20%, elas produziam a maior quantidade
das ervilhas, que era aproximadamente também 80%. Então, ele fez um estudo para identificar se esta proporção se repetia em outros contextos. E em 1892, ele descobriu que 80% da terra da Itália naquela época estava nas mãos de 20% dos italianos. Logo, ele formulou o que ficou conhecido como Lei de Pareto, ou Lei dos Poucos Vitais, que também deu origem à regra do 80-20. Como exemplos mais atuais, né, da Lei de Pareto, nós podemos destacar a computação, onde a Microsoft, né, que é uma empresa que, entre outras coisas, desenvolve e vende softwares de computador, produtos eletrônicos, né, próprios computadores e serviços pessoais. A empresa, né, notou que ao corrigir 20% dos bugs, que são defeitos ou falhas mais relatados, 80% dos erros e panes relacionados em um dado sistema seriam eliminados. Nos esportes, há pesquisas que mostram que 20% dos esportistas participam de 80% das grandes competições. E desses 20%, outros 20% ganham 80% dos prêmios. E ainda nessa área de esporte, né, e de saúde física, o princípio de Pareto também pode ser usado em treinamentos, já que muitos técnicos afirmam que 20% dos exercícios e hábitos que você desenvolve tem 80% de impacto na pessoa que está desenvolvendo. E já no ramo da segurança, o estudo de saúde e desenvolvimento multidisciplinar de Dunedin descobriu que 80% dos crimes são cometidos por 20% dos criminosos da região. E essa estatística, né, ela é utilizada para apoiar tanto práticas de revista policial, já que detendo esses criminosos que cometem crimes menores, eles provavelmente vão encontrar os criminosos que são mais procurados, que cometem as infrações maiores. Então, depois dessa introdução à Lei de Pareto, nós vamos ver como a Lei de Pareto, né, foi transformada na ferramenta que ela é hoje. E bem, tudo começou com esse rapaz aí, que é o Dr. Jurat, que depois da Segunda Guerra Mundial, o conceito que eu acabei de explicar, né, da Lei 80-20, começou a ser realmente utilizado e difundido através do Dr. Jurat, que ele era um consultor de negócios famoso por seu trabalho com qualidade e gestão da qualidade. Ele foi lá no Japão durante a recuperação, né, do pós-guerra, e constatou que podia utilizar a Lei de Pareto, já que ela estava se repetindo em outros fenômenos da natureza e do mundo dos negócios. Nos negócios, o Juran, né, ele constatou que 80% das vendas estão concentradas em somente 20% dos clientes e que também 80% da margem financeira são obtidas em 20% dos produtos. E isso ajudou ele a tomar decisões que acabaram melhorando a qualidade dos serviços e de produção das empresas. E, bem, o que falar sobre o diagrama de Pareto em si? Ele é um gráfico de barras que possui frequências em ordem decrescente e uma curva das porcentagens acumuladas. E uma pergunta muito comum
é se a regra, né, 80-20, ela é rígida, é fixa, e a resposta é não. É um valor aproximado. Pode ser 70-30, 90-10, enfim. É só para dizer, né, deixar mais evidente que a maior parte, né, dos problemas vem de poucas causas, assim como a maior parte de um resultado tem origem de poucas causas também. Ou seja, em grande parte dos projetos de melhoria de um sistema, de um processo, de uma organização, poucos defeitos são responsáveis pela maior parte dos atuais problemas desse mesmo sistema, empresa, enfim. E isso acaba fazendo um efeito dominó, porque os defeitos atuais vão criando novos defeitos e mais problemas. Então, bem, agora nós vamos para o nosso passo a passo e uma aplicação prática, de uma vez só aqui já. Então, como fazer o diagrama de parede? Primeiro, tem que, obviamente, né, definir o que é que vai analisar. Aí depois nós podemos coletar frequência. Nós devemos coletar frequência e poder a gente pode através de folhas de verificação, que eu já expliquei anteriormente, ou simples observações. Mas a folha tem as suas vantagens, né? Então, nós calculamos a frequência acumulada e depois a porcentagem normal e a acumulada para, enfim, desenvolver o diagrama de Pareto, que é um gráfico, né? E fazer a análise depois. Bem, quais são as principais características do diagrama de Pareto e por que utilizá-lo? Bem, ele seleciona os principais pontos críticos, ele auxilia na tomada de decisão, ele facilita a organização dos dados e permite que os recursos sejam utilizados de forma eficiente. Então, vamos agora para a nossa aplicação prática. Nós devemos aqui aplicar o diagrama de Pareto com o objetivo de analisar né, os problemas e priorizar uma ação corretiva. Eu utilizei como exemplo aqui o mesmo restaurante que eu falei na ferramenta anterior, né, na folha de verificação. Só que agora nós vamos não focar só no setor, vamos focar no restaurante inteiro. E o que nós estamos analisando são as reclamações feitas. E quais são essas reclamações? Eu botei demora no atendimento, funcionários mal treinados, um preço muito elevado, a falta de compromisso, informações precárias, atrasos e outros problemas. Então, vamos aqui para a planilha. Como vocês podem ver, né, eu já defini alguns valores aqui. Esses valores, como eu já falei, podem ser coletados através de uma folha de verificação. Qual é o primeiro passo? Botar em ordem decrescente. No Google Planilhas, né, você faz isso clicando em dados e clicando ali. Nessa opção aqui que eu vou mostrar novamente, né, porque eu acho que passou muito rápido. Pronto, opa, quase. Nessa opção aqui, ZAA, que aqui quer dizer em ordem decrescente. Importante, você sempre seleciona primeiro a coluna que você quer filtrar, que você quer organizar. E como vocês podem ver, clicou no botão, ficou em ordem decrescente. E ele também já alterou aqui os problemas que estão relacionados. Bem, agora calculando a frequência acumulada, né? O primeiro valor é sempre igual aqui. E o segundo para baixo é a soma do anterior, mais o da linha que ele está. Como vocês podem ver, é 45 o anterior, mais a linha atual, 40. E assim sucessivamente. O último valor tem que ser igual ao total da frequência normal. E vocês vão ver isso também aqui em porcentagem. Agora, para calcular a porcentagem normal
nós pegamos o valor da frequência e dividimos pelo total. E uma observação importante é fixar a célula onde está o valor total. Eu multipliquei aqui por 100 para deixar logo em porcentagem, já que eu já afirmei aqui, né, o título da coluna que estaria em porcentagem. O cálculo da porcentagem acumulada é feito da mesma forma que foi feita a frequência acumulada. Você repete o primeiro e soma o segundo, a partir do segundo, né, o anterior mais o presente da linha. E o último valor tem que ser igual ao total aqui presente. Agora nós vamos inserir o gráfico. Quais são as colunas importantes aqui? Primeiro, as de reclamações, que é para definir a legenda. Nós selecionamos ela e a de frequência. Segura o botão Ctrl e seleciona a última coluna, de porcentagem acumulada. E como eu falei, o diagrama de Pareto, que é um gráfico, ele é formado pelas frequências em ordem decrescente e uma linha mostrando a porcentagem acumulada. No Google Sheets, que é esse aplicativo que eu uso, às vezes eu falo planilha ou Sheets, mas é o mesmo aplicativo. Você insere o gráfico clicando nesse botão e gráfico. Pronto. Esse gráfico que ele inseriu é um gráfico de barras normal, ou barras ou colunas, né? Para alterar o gráfico, você clica na configuração, clica no tipo de gráfico e seleciona esse aqui, o terceiro nas linhas, que ele é a combinação de gráficos. Ele combina o gráfico de colunas com o gráfico de linha. Colunas para frequência, linha para a porcentagem acumulada. Clicou no botão, ele já alterou. E o gráfico está pronto. Mas ainda falta, para deixar ele mais organizado e mais bonito, selecionar algumas informações que não estão aparecendo aqui. Por exemplo, o valor da porcentagem acumulada. E também mudar umas cores, né? Porque eu gosto de usar as cores aqui do nosso canal para literalmente vestir a camisa. Então, mas entre essas configurações que eu falei, né, para personalizar, tem outras. Você pode mudar o tipo de coluna, né, mudar o nome aqui da legenda, o tipo da legenda, aqui o formato da coluna, você pode botar mais redondinha ou mais larga. Enfim, tem infinitas opções aqui para você alterar, né? Você pode alterar a cor de praticamente tudo que está aqui, até do fundo, que é ali configuração, cor. Eu vou alterar a cor da coluna, botar o nosso verde, né? Verde do canal, e alterar aqui a cor da linha, botar um vermelho um pouco mais forte, e adicionar um ponto, que aí cada item, né? Cada item aqui da porcentagem acumulada, ele adicionou um ponto. As que ficaram acima do limite, elas não vão aparecer aqui, né? Mas você já pode inferir que é acima de 80 ou acima de 90, e quando tocou aqui a reta, é o 100, o limite superior, né? Do topo. Então, eu cliquei aqui nesse botão legenda de dados, né? Para fazer isso, você clica na reta, abaixa um pouquinho e caça essas duas opções. A legenda de dados mostra o valor que foi tabelado aqui. Se vocês verem, é o mesmo, né? E a barra de erros é para mostrar a diferença entre o erro aqui na reta, como o próprio nome já diz, né? Mas essa é basicamente as informações mais importantes que tem e a melhor configuração, por assim dizer, para o gráfico. Aí falta, no final, só alterar o título, porque aqui está a frequência e porcentagem acumulada. O título não é esse, o título é diagrama de Pareto, que é a ferramenta que nós estamos
estou utilizando. Eu acho que passou aqui demais, mas não tem problema não. Eu volto aqui. Botou o Twitter, centralizou e pronto. A ferramenta está feita. Então, como analisar o resultado do diagrama de Pareto? Bem, você pode analisar pela tabela? Pode. Mas, como o próprio nome da ferramenta diz, é um diagrama, é um gráfico. Então, nós analisamos por aqui. E, como eu já falei da regra, né, que a maior parte dos problemas que estão acontecendo na empresa vem de poucas causas. Então, como vocês podem ver aqui, 80% dos problemas vem somente dessas 4 causas. Ainda mais, 50%, metade dos problemas que o restaurante está sofrendo, vem só dessas 2 causas aqui. E resolvendo, talvez crie um efeito cascata, né? E vai diminuindo os outros problemas, que é o que é esperado. Então, basicamente, é assim que se analisa essa ferramenta e é assim que se aplica. Lembrando que, apesar de eu estar mostrando no contexto empresarial, né, ela não necessariamente só se aplica a isto. Você pode aplicar ela até no cotidiano. Afinal, como vocês viram, né, a regra 80-20 tende a se repetir na natureza. Então, pessoal, foi isso. E muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueçam de compartilhar, curtir. Qualquer dúvida, é só botar aqui nos comentários, viu? Obrigado.